Esse vídeo é destinado aos estudantes de medicina e trata sobre o poder punitivo das instituições de ensino, o poder que elas têm de aplicar uma pena de suspensão, de advertência ou de desligamento. Ao longo da minha trajetória aqui no escritório, eu já recebi vários casos de processos administrativos disciplinares, de sindicâncias, de estudantes que cometeram algum ato considerado ali imoral, ilegal ou até mesmo criminoso, que levou ali à apuração, né, a apuração desses fatos na via administrativa para que a instituição, a faculdade, aplicasse uma pena. Errado ou não vou entrar nesse mérito, a gente tem um princípio básico dentro do nosso direito, que é o princípio da presunção de inocência. Até que não se prove efetivamente tudo o que foi feito por meio de uma investigação apurada e por meio de uma garantia de ampla defesa e de contraditório e da garantia do devido processo legal, esse estudante ele não pode sofrer nenhum tipo de limitação aos seus direitos. Por isso, é muito importante que você, desde já, eu já vou te falar, que você esteja acompanhado de um advogado para saber se esse procedimento instaurado, seja uma sindicância, um processo administrativo, ou seja lá o nome que a faculdade dê para esse procedimento, seja conduzido de forma devida e não lhe dê uma pena mais grave do que deveria. Geralmente, quando a instituição de ensino ela recebe alguma denúncia anônima ou algum tipo de... Quando ela é provocada realmente para apurar algum fato, a primeira coisa que eles costumam fazer é chamar um aluno para conversar, para expor os fatos. E nesse momento, nesse primeiro contato, as instituições de ensino costumam ser bem brandas, né? Costumam ter uma conversa um pouco amena, para justamente tentar ali tirar alguma coisa de você. Nesse momento, se você sabe que fez algo ali que pode te trazer algum tipo de complicação, eu te oriento a ter calma e não expor tudo de primeira. Se for para fazer isso, faça sempre acompanhado de um advogado. As instituições, antes de darem um nome a um procedimento investigativo, a um procedimento de apuração, elas têm sim a prerrogativa de fazer uma investigação prévia, uma investigação menos formal, não é? Menos formal. Eles podem chamar isso de sindicância investigativa, para saber o que está acontecendo, para apurar ali os fatos, para colher informações antes de instaurar propriamente um procedimento administrativo disciplinar. Então eu sei que se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente você já deve ter tido essa conversa prévia e deve ter sentido um pouco esse clima ali no momento dessa apuração. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: não leve isso em frente de agora em diante sem um advogado de sua confiança, porque a partir dessa investigação prévia, dessa coleta de informações, provavelmente, se eles verificarem ali alguns indícios de autoria desse fato, de materialidade, eles vão sim, podem sim, instaurar um procedimento formal. Cada instituição de ensino, ela dá um nome diferente para aqueles procedimentos, mas, em regra, eles costumam aplicar como analogia, né, como instrumento orientador, o que está na Lei dos Servidores Públicos Federais, que traz ali um procedimento de sindicância acusatória, um procedimento mais simples, quando é para apurar alguma infração que gere só uma suspensão branda, que gere uma advertência, e um procedimento administrativo disciplinar, propriamente dito, naquelas condutas que podem gerar uma suspensão maior do estudante ou que podem gerar um desligamento. Você não deve ficar se atendo a qual nome eles vão dar, porque cada instituição tem um regramento próprio, elas têm autonomia para fazer seu regimento e às vezes elas utilizam uma nomenclatura distinta. Estou falando isso à toa? Não estou. Eu estou falando isso porque eu sei que hoje em dia as pessoas vão na internet buscar coisas, né? Assim como o paciente vai na internet buscar um tratamento e ele é totalmente leigo, o estudante de medicina, muitas vezes, nesse caso, ele vai lá procurar estudar para saber onde ele está inserido, né? Porque é tudo muito estranho para ele e ele está diante de um procedimento que ele pensa, não, se o procedimento tem esse nome, só vai dar início no máximo, então eu vou ficar tranquilo. Não, já tive casos aqui no escritório em que o estudante realmente estava diante de uma sindicância, mas ele não teria ali uma pena branda, ele teve sim uma pena bastante rigorosa, que foi
o desligamento. Então, se você tiver diante de uma investigação, de uma apuração, contrate um advogado desde já. Essa é a dica que eu tenho para você. E olha, eu não estou partindo do pressuposto aqui de que você é culpado. Cada pessoa vai assistir esse vídeo e vai ter uma compreensão acerca do que fez. Realmente pode ocorrer de você estar sendo vítima de alguma acusação indevida, mas você não pode confiar na instituição de ensino, porque eles têm uma demanda, eles às vezes, a comissão lá investigativa, a comissão que vai apurar, ela está diante de algo que às vezes causa nesses servidores uma certa revolta, e eles vão ali, contudo, atrás de aplicar uma pena, né? A instituição, esse corpo institucional, eles, assim, os servidores, você deve saber bem disso, eles vestem a camisa da instituição e diante de uma conduta como essa, eles vão atrás realmente de preservar ali o nome daquela faculdade, o nome daquela universidade. E mesmo que você tenha ciência de que você é inocente, às vezes você pode lidar ali com um procedimento que você não tem tanta familiaridade, pode ser pressionado e pode falar algo que lhe prejudique. Dentro desses procedimentos, você tem direito a produzir perícias, você tem direito a chamar testemunhas, você tem direito a produzir alegações finais, a entrar com recursos, você tem sim uma gama de instrumentos para se utilizar para lhe defender. Você tem direito, inclusive, de ficar calado, de não falar nada, você tem direito ao silêncio. E não sabendo se utilizar desse leque de instrumentos que a Constituição, que a legislação lhe dá, você pode acabar ficando prejudicado, ainda que seja inocente. Por fim, eu quero te dizer o seguinte: a instituição, ela está exercendo um serviço público, né, de forma autorizada pelo MEC. Como um agente autorizado a prestar um serviço público, a instituição de ensino, ela tem um prazo para aplicar essas penas, e esse prazo costuma ser de 5 anos. Então, se você está no final da faculdade, essa conduta é ali do início, então, que já se passaram 5 anos, então essa pena não pode mais ser aplicada. A gente tem que ver ali se não incide uma prescrição, né, que é a perca do direito de ir atrás de algo, uma prescrição, uma decadência em relação àquela pretensão punitiva, né, ao poder de punir. Eles não têm ali um prazo indefinido para aplicar essa penalidade. É interessante a gente ver esse prazo temporal. No mais, ainda que uma pena ilegal seja aplicada, você tem o direito, sim, de ir até o Poder Judiciário para buscar a revogação ou a anulação desse ato que lhe aplicou uma pena, tá? O Poder Judiciário pode sim exercer esse controle de legalidade quanto a esse procedimento, se ele não observou a forma e as garantias que você tem quanto ao devido processo legal. Esse é o primeiro dos vídeos que eu quero gravar sobre PAD e sobre sindicância dentro das instituições de ensino, e mais adiante eu vou separar aqui alguns temas, não tem como eu esgotar tudo em uma só abordagem, mas eu pretendo continuar falando sobre isso nos próximos vídeos, então não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de curtir esse vídeo se ele foi útil para você, tá? Nossa equipe está pronta para te atender, nossos contatos estão aqui na descrição e desejo boa sorte.